Bem-vindo. Agora é hora do Mauá. Kaia decide investigar o sentimento ruim que estava tendo, graças ao seu talento de intuição. Ela vai ao fundo da caverna e acha uma presença diferente de tudo que já tinha encontrado. Yuji então nota o desaparecimento de Kaia e usa seus poderes para localizá-la. Chegando lá, ele encontra uma planta vermelha. Então, a árvore ataca e mata rapidamente o monstro. E imediatamente corre para Kaia. E agora? Quando Yuji chega, encontra o corpo de Kaia no chão, inerte e sem vida. As suas roupas estavam rasgadas e a sua pele marcada por feridas profundas e sangrando. Evidências claras da violência infligida pela planta vermelha. O ar parecia pesado, com uma atmosfera de temor, enquanto as vinhas da planta vermelha continuavam a se alimentar do seu sangue, através das feridas em todo o seu corpo. A sua pele pálida parecia mármore, e o seu cabelo roxo agora se espalhava ao redor da sua cabeça, como um ralo escuro, uma confusão emaranhada de sujeira e galhos. Os únicos sons que chegavam à caverna eram o agitar das folhas e o sussurro suave do vento. O tempo parecia ter congelado naquele momento, enquanto seu corpo parecia sem vida. Avaliando a situação, Yuji chega à conclusão de que a planta mutante vermelha planeja deixar o solo através de Kayakin, e falando com seu corpo, aparentemente já morto, ele promete enterrá-la em honra por tê-la conhecido. Mas de repente, se tem uma assustadora rajada de vento, e o corpo de Kayakin começa a se contorcer. O corpo, que antes estava sem vida, agora é invadido por energia. Seus dedos frágeis tremulam com vida e o seu peito se movimenta devagar, como se estivesse respirando pela primeira vez. Finalmente, seus olhos se abrem, revelando um olhar violeta penetrante que parecia brilhar com uma energia transcendente. De repente, com um suspiro repentino, ela se levanta, com seu cabelo agitado ao vento, como se estivesse acordado de um sono profundo. A floresta ao seu redor parece ter ganhado vida, como se estivesse respondendo à sua recém-descoberta energia. O vestido que ela estava usando parece ter sido substituído por uma roupa perfeita, feita de folhas, abraçando seu corpo com graça. As feridas que antes marcavam seu corpo desapareceram, e agora ela parece ter controle sobre as vinhas vermelhas que antes sugavam a sua vida. A sua habilidade intuitiva assumiu o controle, e ela agora está em simbiose com a espécie da planta vermelha. Yu parece completamente surpreso naquele momento. Então, uma dor aguda percorre a cabeça de Kayakin, e ela pergunta à árvore divina se ainda conta como uma humana. E ele diz que não, ela não é mais uma humana, mas uma espécie de vegetativa. Ao ouvir isso, Kayakin perde a paciência. Sentindo a sua agitação, Yu esclarece que ela ainda pode escolher voltar à sociedade humana, mas avisa que ela não seria aceita pelos outros humanos. Yu também percebe que ela absorveu toda a energia da planta vermelha. Então ele oferece a ela que se junte a ele. Ela se sentirá em casa, estando lá. Ao mesmo tempo, um camaleão mutante, da categoria Transcendental 1, entra em confronto com o tigre branco. O camaleão lança um ataque surpresa no tigre, o atingindo com a sua língua pegajosa. O tigre tenta se esquivar, mas o camaleão age mais rápido por instinto, e logo sua grande língua envolve o pescoço do tigre, o segurando naquele lugar. Derrotado e ferido, o tigre branco se apresenta diante da árvore divina, que o repreende por permitir que uma besta transcendental escapasse tão facilmente. Spark então esclarece que o jacaré imperador queria a ajuda do tigre branco contra o camaleão, mas ele recusou a ajuda por orgulho de rei, querendo se livrar do inimigo por conta própria. Em seguida, a árvore divina informa ambos sobre a sua recém-descoberta habilidade de dar à luz a novas árvores, acrescentando que, depois que a energia espiritual inserida desaparecer, voltará a ser uma árvore normal. Conforme a nova árvore divina começa a balançar, o seu cérebro se estica como o braço se esticando para o céu, enquanto seu tronco se move em uma melodia harmoniosa, com o tigre branco observando fixamente. Então, Spark sente uma aura estranha. Era Kayakin. Ele percebe a sua habilidade de controlar livremente as vinhas de sangue, tanto para atacar quanto para se defender. Então ele questiona o que aconteceu com ela. E Yuji, a árvore divina, explica que ela é a mais nova companheira deles, ocupando o sexto lugar. Depois de ouvir isso, Spark e todas as outras feras mutantes ficam chocadas, e Yuji explica que o novo nome de Kaia agora é Thorne, e com a sua aversão aos humanos tomando conta dele, Spark se recusa a aceitar Kaia ao seu lado. Ele jura matá-la para provar às massas da floresta que os humanos são fracos e não têm chance ao lado das bestas e vegetais da floresta. Furioso, Yuji questiona Spark se ele estava o desafiando. Esse ato de rebeldia de Spark está sendo alimentado pelo seu desespero e ódio intenso dos humanos, mas as consequências das suas ações podem ser graves. Então ele abaixa no chão, sentindo uma mistura de vergonha e desistência, se curvando ao seu mestre.
Percebendo a causa da agitação de Spark, a árvore divina explica melhor como Kaia é diferente dos outros humanos. Então ele instrui Spark a tentar conhecer melhor ela. Ele compreende e aceita. Do outro lado, um grupo de mercenários adentra nas partes mais profundas da montanha, buscando o Imperador Jacaré. Eles continuam a explorar a área, até se depararem com Kaia. Kaia atravessa com dificuldade a densa vegetação da floresta, e os seus olhos estão vasculhando as árvores ao redor, em busca de qualquer sinal de frutas. Depois de procurar por uma eternidade, ela finalmente avista árvores cheias de frutas maduras. Ela imediatamente fica alegre, e passa a correr em direção a elas, buscando colher as frutas dos galhos. O aroma doce das frutas preenche os seus sentidos, e enquanto ela come, ela planeja levar algumas para Zhao King e Lang Feng. Nesse mesmo instante, um homem, com uma presença imponente, aparece atrás de Kaia. Vemos então que o homem é calvo e bem bronzeado, lhe dando uma aparência intimidadora e envelhecida. A sua figura alta e muscular se sobressai sobre a de Kaia, com apenas um de seus olhos emitindo um brilho. Ele menciona sua descoberta, e como não esperava encontrar um mutante como ela, e ele já começa a salivar pelo dinheiro que receberá por ela. Em apenas um instante, ele agarra violentamente o rosto dela, querendo controlá-la. E ao fazer isso, ele é repreendido por um de seus colegas, já que não seria bom destruir um rosto bonito como aquele, porque se isso acontecesse, o preço dela no mercado negro cairia. Mesmo assim, todos estão maravilhados com a beleza de Kaia. Uma das mercenárias, uma mulher com cabelo curto, dá um passo à frente e aponta a adaga para Kaia. Ela chega a considerar arrancar os olhos de Kaia, enquanto os outros mercenários discutem maneiras diferentes de mutilá-la. Nesse momento, a mercenária se aproxima para atacá-la, mas as novas vinhas vermelhas de Kaia entram em ação. E a garota mercenária, percebendo a força da aura de Kaia, instrui aos colegas a se manterem firmes e enfrentá-la em equipe. Para eles, parece quase impossível derrotar Kaia individualmente, que agora parece estar inconsciente com seus próprios poderes. A sua aura parece instável para o inimigo, que conclui que ela deve ter sofrido alguma mutação recentemente. Kaia parece assustadora, enquanto desafia os mercenários que se aproximam dela. Com todo seu corpo tenso e olhos brilhantes, ela emana sua aura que intimida e fascina os seus oponentes. Mas os humanos estão determinados a derrubá-la, planejando um ataque coordenado, golpeando com punhos e pés em uma precisão letal. E apesar da incrível força e velocidade de Kaia, ela se vê com problemas em acompanhar a enxurrada de golpes contra ela. Ela se defende, principalmente se esquivando, graças às vinhas vermelhas, evitando os ataques. Seus olhos se movem rapidamente de um inimigo para o outro, em uma tentativa desesperada de encontrar uma fraqueza no grupo. Mas mesmo depois dela liberar sua aura e fazer um ataque devastador, ela sabe que está em desvantagem numérica e poderá ser superada pelos seus adversários. Mas assim que a ansiedade começa a dominá-la, ela avista Spark de longe. E quando os mercenários também acham Spark à distância, eles começam a dispersar, sem saber o que aconteceria com a entrada de uma formiga dourada na luta. Furioso, Spark os repreende por terem invadido o território de seu mestre, e o seu ódio pelos humanos está tomando conta dele de novo. Ele promete matar cada um dos mercenários instantaneamente, atacando-os um por um e os derrubando. Nesse momento, Kaia cai de joelhos, parecendo atordoada diante da violência que acaba de testemunhar. 4 corpos de seus agressores jazem, espalhados e imóveis no chão da floresta. E vemos que um dos mercenários, um homem com uma faixa na cabeça, recupera a consciência ao tossir sangue. E mesmo machucado e atordoado, ele consegue colocar as mãos em uma granada. Por um momento, ele parece estar considerando algo. E antes que Spark ou Kaia tenham chance de notar, ele lança a granada em direção aos dois. Spark mal consegue se defender da explosão, sendo derrubado e estando gravemente ferido. Por ter sido tão confiante, ele zomba de si mesmo. E com seus sentidos recuperados, a mercenária aponta sua adaga para Spark. Enquanto ela aponta a adaga diretamente para a cabeça de Spark, a determinação em seus olhos revela que ela se recusa a ser quebrada, e a sua postura transmite a sua coragem. Ela grita e xinga Spark, com os olhos fixos nele, e com raiva, enquanto está prestes a se vingar. Ao mesmo tempo, Spark parece igualmente preparado para ser esfaqueado. Ele prende a respiração, pronto para ser perfurado pela adaga a qualquer momento. Mas o ataque que Spark antecipava nunca acontece. Na verdade, a cena que ele assiste é algo que ele não esperava. A garota que estava pronta para matá-lo está congelada, e o brilho assustador em seus olhos desapareceu. Spark percebe que as vinhas vermelhas de Kaia atravessaram a cabeça da garota. O líquido viscoso das vinhas escorre na sua pele, e todos os sinais de vida nela desaparecem. Kaia mata a garota sem piedade, algo que ela mesma não consegue compreender. Ela nunca tinha sequer machucado outra pessoa quando ainda era humana. Ao perceber a gravidade do que acabou de fazer, ela tem um ataque de pânico, e os seus gritos ecoam pela floresta. Ao mesmo tempo que as lágrimas caem,
Os soluços se tornam mais altos, e a sua respiração se acelera. Esse choro é toda a tristeza e dor que ela vinha experimentando, desde que deixou a sua forma humana para trás. Irritado com as lágrimas, Spark a chama e diz para ela parar de chorar. Ela responde com raiva, e relembra como tudo deu errado. Ela estava seguindo Lang Feng para colher algumas ervas espirituais, com a intenção de vendê-las e ter algum lucro. E se ela soubesse de tudo o que aconteceria, ela não teria escolhido acompanhá-lo. Enquanto isso, Spark fala com ressentimento em como os outros seres humanos só choram quando matam outro humano, que talvez aquele seja o único momento em que eles sentem algum tipo de remorso por matar. Quando Kai ouve isso, os soluços dela param, mas Spark continua, contando como ele era apenas uma formiga normal, quando foi capturado por humanos que conduziram experimentos com ele e o transformaram em uma fera. E ele diz para ela nunca confiar em um humano, e estar sempre um passo à frente deles. E para a surpresa de Kaia, ele a agradece por salvar a sua vida. Logo depois disso, ela volta a soluçar, e a formiga pergunta se ela sente alguma falta da sua família. Ela responde que não tinha realmente uma família, já que era órfã em sua outra vida. Spark então lembra a ela que agora ela tem uma família, e depois que se dá conta disso, o rosto de Kaia se ilumina, e toda tristeza e lágrima desaparecem quase que magicamente. Instantaneamente, Lang Feng aparece diante deles, e pergunta a Kaia se ela realmente quer ficar com eles, e ela confirma. Enquanto isso, nas cidades, uma era das trevas paira, como uma ameaça aos humanos. Os ataques das bestas, nas cidades do interior, aumentam a cada minuto, e as cidades costeiras estão em um estado alarmante, onde o mundo foi atingido pela mais aterrorizante onda de bestas marinhas, e o número de mortes chega a centenas de milhares. No escritório interno, todos os membros sêniores da China se reúnem ao redor de uma mesa redonda. No centro dela, um projetor holográfico 3D projeta todas as imagens obtidas pelos mercenários. Eles discutem a crescente concentração de energia espiritual nas profundezas do mar. A diretora do escritório explica que uma maré espiritual está avançando mais uma vez, e as bestas do continente passarão por uma segunda mutação. Ela também acrescenta que o uso de bombas e talvez até armas nucleares contra as bestas do mar ou do interior será em vão. E também enfatiza como a batalha em terra será talvez ainda mais aterrorizante em comparação com a batalha que eles tiveram no mar. Quem estava presente na reunião começa a suar frio, com medo de tudo que está por vir. Enquanto isso, do outro lado, Yu sente uma sensação de desconforto. Ele pode sentir que uma catástrofe global pode estar prestes a acontecer. Com a sua raiz principal, agora a 10 km de profundidade, ele chama Zio King. O solo parece emitir um forte brilho dourado, enquanto ela se aproxima de uma luz ofuscante. King sente um poder espiritual. Um novo ciclo de evolução estava prestes a começar. Essa sensação era nada menos que a própria maré espiritual. Nesse momento, Yu também se depara com um dispositivo quadrado, usado para proteger da espiritualidade. Ele instantaneamente entende por que teve dificuldade usando sua habilidade de dispersar neblina. Ele não esperava encontrar esse tipo de tecnologia humana tão perto dele. Ele fica tenso, percebendo que, se isso continuar, ele não será capaz de detectar formas de vida como aconteceu com a planta mutante. Aceitando que a situação que estava lidando é bastante problemática, ele ordena a Spark que chame 5 de seus companheiros. E seguindo o comando do Deus das Árvores, Spark convoca 5 feras, incluindo o Imperador Jacaré. Então, o rugido ensurdecedor de jatos militares e helicópteros enche o ar, enquanto eles se aproximam da densa floresta. Os pilotos manobram suas aeronaves, rasgando entre os topos das árvores, com precisão e agilidade, e a floresta treme sob a força do vento. À medida que as aeronaves pousam, um grande exército de soldados sai de suas portas e escotilhas, com as suas botas fazendo estrondo no chão. A multidão de militares, marchando em direção à floresta, é um espetáculo impressionante. Debaixo das árvores, o exército avança, examinando a área ao redor, em busca de qualquer sinal de atividade mutante. O som de tiros ecoa entre as árvores, na medida que os soldados tentam relaxar um pouco. Então, um jato militar avançado aparece. Quando ele pousa, vemos que dentro dele está uma classe única de mutantes, uma mistura entre humanos e animais. Eles são a Força Transcendente 4 e pertencem ao Departamento de Modificação Genética. Com as suas mãos algemadas, cada mutante parece possuir uma habilidade única, herdada de seus pais. Já outro jato revela a Força Mutante Federal, treinados na Academia Transcendental, que são humanos cheios de cicatrizes do seu período de treinamento. As criaturas da floresta contemplam essa visão inesperada na frente deles, não esperando serem emboscados dessa forma. Spark, já odiando a raça humana, perde a paciência ao ver o exército. Ao mesmo tempo, o tigre branco ruge e emerge da mata fechada da selva, enquanto olha para os homens na sua frente. O objetivo do exército era conquistar a Montanha Nebulosa, um lugar cercado de mistérios e perigos, junto com a densa névoa que nunca parece dissipar. No interior, Yu está pensando em como tudo isso aconteceu. Ele está surpreso. Não esperava que os humanos agissem tão rapidamente. Zio King também não havia previsto nada disso. Ou se previu, escolheu não contar a ele. A árvore se sente decepcionada com a possibilidade dela não ter o alertado
sobre essa situação drástica. Agora, ele precisa pensar em como lidar com humanos preparados. Não um grupo de patrulha, mas um batalhão com fortes armas, unidades com habilidades de energia espiritual e até mutantes híbridos. A árvore está em desvantagem numérica e percebe que, com um exército tão grande, os humanos vieram com um propósito muito maior do que apenas capturar o crocodilo imperador. 5 dias antes, vemos o chefe da China convocando uma reunião junto de todo seu gabinete e outros funcionários de grande escalão. Lá, eles planejaram lançar essa operação, com a ajuda de seus generais do exército. Eles elaboraram estratégias com base em todas as zonas perigosas que existem dentro da floresta. Com a ameaça da onda espiritual se aproximando em apenas 10 dias, eles tomaram a decisão de declarar guerra antes que as bestas tenham a chance de sofrer mutações ainda mais perigosas. O general do exército chamou isso de Plano de Batalha do Desfiladeiro de Baiyu. O general Li, que tem habilidades semelhantes a de Jiu, foi escolhido para liderar a operação. E enquanto isso, na cidade Z, Zoe Ling se dirige a um hospital comunitário. Ela entra em um quarto de pacientes, com uma garota do laboratório seguindo de perto atrás dela. Quando ela olha para uma paciente deitada na cama do hospital, ela instantaneamente fica em um estado de choque. Obrigado por assistir até aqui. Não esquece do like pelo conteúdo e ative o sininho para não perder os novos vídeos.